Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, bloco de cultura, temos a alegria de receber como convidado o trovador Gilvan Carneiro da Silva, presidente da União Brasileira de Trovadores de São Gonçalo e que, por sinal, vem realizando excepcional trabalho à frente dessa instituição no município gonçalense. Boa tarde, Gilvan. É um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Boa tarde, amigo Mônaco. É uma honra muito grande para mim. Boa tarde, telespectadores da UniTV. É uma honra muito grande, uma alegria imensa estar com você aqui, porque eu sei da penetração no seu programa e a UBT de São Gonçalo sente-se muito feliz por esse convite. Muito obrigado, estamos à sua disposição. Vamos iniciar, Gilvan. Quem é Gilvan Carneiro da Silva, por favor? Gilvan Carneiro da Silva é um amigo que eu gosto muito, que me deixa muito feliz. Estamos sempre conversando. Brincadeira. Eu nasci em Niterói e residi sempre em São Gonçalo. A minha mãe morava em Niterói e assim que eu nasci fomos para São Gonçalo. Estou radicado em São Gonçalo há muitos anos, lá vivi minha vida, mas me estudei sempre em Niterói. Profissionalmente trabalhei sempre na área técnica, área de engenharia, formei-me também em letras, português e literatura e venho mexendo com literatura desde garoto. E a que entidades literárias você pertence, Gilvan? Quero falar logo da GLAC, da nossa academia. Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, de São Gonçalo, pertenço à GLAC e também sou membro correspondente da Academia Uruguaiana de Letras, no Rio Grande do Sul, e a nossa querida UBT. Estou engajado na UBT desde garoto. Essas três associações a que eu pertenço. Perfeito. Gilvan, você preside uma instituição importante que é a União Brasileira de Trovadores de São Gonçalo. Sim. Então eu quero saber de você o que é trova e o que é a UBT. Tá. Vamos falar de trova. A trova é um poema de 4 linhas, com a estrutura obrigatória. Claro, nós estamos falando de linha, popularmente falando, mas na poesia cada linha chama-se verso. A trova é um poema de 4 versos. Obrigatoriamente, cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, diferente da sílaba gramatical, porque sílaba poética é contada por sons, obedecendo a elisões e acentuações constantes. Então, a trova tem que ter 7 sílabas, porque a redondilha é maior. Obrigatoriamente, ela tem que rimar o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto, contendo um sentido completo. Em síntese, a trova seria isso. Há quem chame trova de trovinha. Alguns trovadores não se sentem bem com isso, mas a trovinha no sentido carinhoso. Em Portugal, a trova é chamada de quadra, né? E aqui nós chamamos de trova. Mais tarde eu posso explicar por que nós falamos trova. A UBT, aí você perguntou depois o que é a UBT. O que é a UBT? A UBT é uma entidade, talvez a mais dinâmica do Brasil, porque a UBT tem seções e delegacias em diversas cidades e municípios do Brasil inteiro. Ela é dinâmica. O que eu quero dizer dinâmica? Ela não tem esse perfil acadêmico, onde ela faz as suas reuniões e os acadêmicos seguem sua vida. A UBT está sempre promovendo encontros, congressos, jogos florais. O Brasil inteiro promove jogos florais. É uma entidade dinâmica e que está sempre promovendo a trova. E você preside a UBT São Gonçalo há quanto tempo? Bom, eu quero dizer que inicialmente eu fui delegado da UBT em São Gonçalo. E a delegacia nós demoramos aí quase 2 anos preparando a sessão. Em 2010, nós fundamos oficialmente a nossa sessão e daí para cá eu venho dirigindo a UBT. Me antecedeu o trovador Oswaldo Luiz Ferreira, que preparou o terreno e hoje nós somos o presidente lá. Perfeito. Já falando que você é o atual presidente da UBT São Gonçalo. Muito bem. Eu queria saber de você, Gilvan,
Como é que você vê o movimento trovadoresco no Brasil e, em particular, em São Gonçalo? Bem, a UBT, ela congrega, evidentemente, trovadores. Como é que ela funciona no Brasil? Existem as seções da UBT em cada município e as delegacias. O que é delegacia? Alguns municípios onde tem poucos trovadores, a UBT designa um trovador residente ali para controlar o movimento trovadoresco. Ele representa a entidade naquele município. São Gonçalo já houve uma delegacia, né, onde eu fui o delegado. Cabe ao delegado preparar o terreno e começar a cotizar e colher os trovadores. Quando esse delegado vê que existe número suficiente de trovadores, ele faz o contato com o presidente estadual para a fundação da seção. Então, da delegacia, ela passa a ser seção. A UBT está espalhada em todo o Brasil. Existe uma relação no Brasil muito grande de seções. Você imagina, cada seção aí, ela tem no mínimo 10, 15 trovadores. Multiplicado pelas seções, quantos trovadores há no Brasil inteiro? Ela não tem só esse perfil acadêmico, porque a UBT ela é dinâmica. Ela promove concurso e os chamados Jogos Florais. Os Jogos Florais congrega trovadores de todo o Brasil, pois que ele é aberto ao Brasil inteiro. Então, diversos trovadores concorrem e os premiados vão à cidade receber os prêmios, ficam normalmente no final de semana ali. Então, digamos, como se fosse uma confraria. E os Jogos Florais é que confirma isso, porque congrega os trovadores, une os trovadores de diversos locais do país, né? Eu digo confraria porque os trovadores, diferentemente dos cantores, jogadores de futebol, eles se amam, estão sempre unidos. É uma confraria por definição. É realmente um movimento extraordinário. Extraordinário. No Brasil, no país, né? Em São Gonçalo. Exatamente. E também aqui, e no estado do Rio, de uma forma geral, no estado do Rio, também há um movimento. Quero dizer, Mônico, que você falou certo, é um movimento extraordinário. Mais que a religião, porque a religião é institucional, os trovadores se amam. É um movimento fraterno muito grande. Então, eles são desprovidos de vaidade. O trovador, ele tem outro trovador, como se chama de irmão trovador. Ô, Gilvan, há pouco você falou em jogos florais. O que são jogos florais, na verdade? Você poderia explicar aos nossos telespectadores? Diferentemente de um concurso, os jogos florais, vamos falar sempre no plural, né? Os jogos florais, ele tem uma estrutura que ele deve ser obedecida e alguns critérios. Um concurso, você tem um regulamento, você institui um dia da premiação e premia os vencedores. Os Jogos Florais foram fundados no Brasil em 1960, na cidade de Friburgo. Ele foi instituído lá por Luiz Otávio, o poeta que todos nós conhecemos, J.G. de Araújo. Lá foram realizados os primeiros Jogos Florais no Brasil, em 1960. Né? Os Jogos Florais, ele deve ter um regulamento, estabelecer um tema, normalmente um tema poético, digamos, por exemplo, tema amor. Então, todos os trovadores devem fazer as suas trovas sobre esse tema amor. Normalmente é de 1 a 3 trovas, ele estabelece até 3 trovas por tema, por participante. Uma vez premiado no concurso, a cidade deve levar o vencedor com um acompanhante, colocá-lo no hotel e ter uma programação. Deve obedecer isso, a premiação, ter a musa, ter o baile, né? O almoço e a entrega dos prêmios. Um concurso, simplesmente você pode marcar a data e entregar. Os Jogos Florais têm essa característica. Diversas cidades do Brasil promovem Jogos Florais, né? Muitas cidades, e isso é que são os Jogos Florais. Os Jogos Florais são realizados anualmente? São todos? Sim. Normalmente, anualmente. Algumas cidades já estão fazendo de 2 em 2 anos, mas a maioria faz de ano em ano, né? Como a Niterói, por exemplo. Niterói o último foi o 42º Jogos Florais. Você imagina há quanto tempo? Né? Muitos anos, é verdade. E é um trabalho realmente extraordinário. Eu estive presente em alguns Jogos Florais e vi
assim, o público muito interessado. Muito. Agora você veja, Mônaco, Jogos Florais, possibilita ao trovador, quer dizer, trovadores de todo o Brasil participam. Imagina um festejo de premiação de Jogos Florais. Vem trovador do Nordeste, vem trovador do Sul, vem do Centro-Oeste, vem trovador de todo o Brasil, sotaques diferentes, comportamentos diferentes, se encontram, se abraçam, trocam e-mails, telefone, e depois nós podemos até falar mais sobre isso. A UBT, não sei se vai perguntar depois, transpôs fronteiras, nós estamos em contato com trovadores de outros países. Você falou em grandes nomes, Luiz Otávio, JG de Araújo Jorge, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele autografou sua obra na livraria, autor de Amo, Um Besouro contra a Vidraça, e tantas outras obras. Era um poeta romântico, notável, o JG de Araújo Jorge. Foi o maior romântico da... E eu estive participando, Gilvan, de vários eventos realizados, Jogos Florais, né? Aqui na ABB, e era promovido pelo Milton Nunes Loureiro. E nessas ocasiões tive a honra de vê-lo presente nos eventos promovidos pelo... Eu queria saber de você, como é que era a sua relação com o saudoso Milton Nunes Loureiro, que tanto promoveu a trova aqui na nossa cidade? O Milton, eu conheci, olha, eu estou nesse movimento desde garoto, desde 17 anos, depois vamos falar disso mais profundamente. Mas eu conheci muitos trovadores, mas o Milton foi um dos trovadores que me marcou muito, que, poxa, deu muito, porque nós construímos uma amizade muito grande, dele ir na minha casa muitas vezes. Eu moro em São Gonçalo, ele mora no Ingá. Nós sabemos que ele tinha já aquela idade, ele saía daqui, quantas vezes eu estava em casa, a campainha tocava, quem será? Era o motorista dele, somos nós, subimos a conversar, tecemos uma amizade muito grande. E além de confidência, muitas confidências que nós trocamos. Foi um grande amigo meu, ótimo trovador, e característica que a gente nem conhece, né? Porque nas intimidades que a gente conversava muito. O Milton é o meu grande amigo, foi uma pena. Uma pena, realmente. Ele muito fez pela UBT de Niterói. Muito. Merece sempre nossos aplausos, nosso reconhecimento, porque realmente foi uma figura extraordinária. Carismático, né? Muito. Eu queria saber como é que começou o seu envolvimento com a trova. O que o motivou? É interessante. Eu era garoto ainda, eu estudei, vocês devem conhecer, o Colégio Henrique Lage. Sim. Estudei numa época ali que nós entrávamos de manhã, saímos à noite. Né? Foi na época do Álvaro Caetano? Álvaro Caetano foi o diretor da minha época, né? Era um colégio que nós entrávamos de manhã, saímos de noite, só estudava homem, imagina, só homem, de garotos daqui de Caraí até garotos de Guaxindiba. As classes sociais eram assim. Né? Não me lembro, briga saía muito, somente por causa de futebol, essas coisas, mas eu não me lembro de bullying, não tinha bullying, né? Aquela interessante, só que não tinha isso, bullying que se fala hoje. Então eu estudei naquele colégio e havia um jornal chamado A Forja, né? A Forja. E eu cheguei a escrever naquele jornal. Já gostava de poesia. E tinha um jornal, eu não me lembro bem se foi a última hora ou o dia, acredito que era o dia. E era sempre publicada uma trova ali, chamada A Trova do Dia, pelo Aparício Fernandes. Aparício Fernandes, sim. E a gente tinha o dia todo por ali para olhar o jornal do futebol, eu olhava o jornal e via aquela trova. Aí comecei a recortar e guardar aquilo. Aí comecei a rabiscar também quadrinhas. Mas era professor do colégio o Pimentel, nosso querido Pimentel. Luiz Antônio Pimentel. E ele passava, ele não era meu professor, porque ele dava aula em outra turma, mais adiantado que a minha. E ele passava e dizia os colegas ali, o poeta ali. E para mim aquilo não era nenhuma distância, um abismo entre eu e ele, né? Olha o poeta ali, ele passava. E eu escrevendo minhas quadrinhas ainda, não era nem poesia, nem soneto, nem nada. Um dia eu tomei coragem, peguei uma composição, peguei ele lá no pátio, professor, dá uma olhadinha nisso aqui para mim, nessa quadra aqui. Ele se entusiasmou, claro, porque ele era a sardinha dele, né? Poesia, né? E deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Pô, e ele teceu, aquilo talvez não tivesse grande valor literário, com certeza, né? Não, deixa isso aqui que eu vou dar uma olhada e depois eu te procuro. Ficou com ele
E aquele rapaz, aí toda vez que ele passava, eu não tinha coragem de falar com ele. Era um garoto. Tinha, na época, 15, 16 anos. E eu doido para ele me dar a resposta, né? E ele passava para lá, passava para cá. Meu Deus, como é que eu vou para aqui? Aí, rapaz, o tempo parecia que eram séculos. Passava e ele não me dava aquilo. Aí um dia, rapaz, eu cruzei com ele na escada, eu tive coragem. Falei, professor, eu estou te procurando, rapaz. Eu não me lembrava mais de você, da como é que você era. Puf, vem cá. Aí me pegou o papel e falou, olha, é o seguinte, tem aqui uma receitazinha. É assim, aí me explicou a métrica, eu entendi mais ou menos, aí fez um esquema, falou, olha, esse é o esquema. Me lembra até a trova, ele escreveu uma trova famosa de Jader de Oliveira, que fala assim, parece incrível, parece, mas é verdade patente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Linda, né? Em cima dessa trova ele metrificou e falou, olha, escreve, continua escrevendo, depois você me mostra. E começou assim, aí eu fui, em cima daquilo, fui escrevendo minhas composições, escrevendo, aí depois procurei com coragem, mostrei, ele corrigiu aqui, o caminho é esse. E assim começou. Interessante, o tempo passou, o tempo foi embora. O meu primeiro livro que eu vou mostrar, olha como são os caminhos, depois eu vou te mostrar, eu levei isso para a editora, para a Laborré, ela pegou o livro, né, deu, vamos editar assim. Eu falei, Gilvan, eu costumo fazer prefácio, mas o prefácio desse livro, uma pessoa vai fazer para você, cada característica do livro. Rapaz, ela pegou o livro, deu para o Pimentel fazer o prefácio. Olha o que isso aqui é o caminho do destino, né? E esse foi o meu começo. Aí por aí eu enveredei pela poesia. Que aproveitássemos então, já até mostrasse os livros agora, Gilvan, de alguma das suas obras, né? Pois não. Por favor, então, mostre para a nossa câmera. O meu caminho quase sempre foi escrito pela poesia. Não é? Esse é o primeiro livro de poesia que eu publiquei. Motivos. Chama-se Motivos, pela Muraquitã. Eu estava procurando uma editora, poesia, você sabe melhor que todos nós aqui, o editor não quer muito publicar poesia, né? A poesia não vende muito. Aí eu fui na Muraquitã, ela olhou, gostou das poesias, falou, não, vamos publicar sim, vamos publicar. Aí tem até essa história do Pimentel. Imagina, o primeiro livro, prefaciado pelo Pimentel. Primeiro livro, Motivos. Veja bem, primeiro livro. Prefácio de Luiz Antônio Pimentel. Primeiro livro, com essa assinatura. Uma figura que está com 101 anos e continua presente nos movimentos. Primeiro livro assinado por Luiz Antônio Pimentel. Quer dizer, eu sou um privilegiado, então já é um best-seller. Motivos é o primeiro Esse livro. É o primeiro Depois livro. Vem o... Aí tem aqui Circunstância. Eu estou pulando as datas para seguir uma linha de poesia. Certo. Circunstância é um livro de trovas, exclusivamente de trovas. Né? Essa aqui essa editora aqui já é de Porto Alegre. Vamos para o outro. Tenho aqui Nosso Caminho, que é um livro também de trovas, que eu publiquei, também pela Muraquitã. Quero só voltar um pouquinho, veja bem, livro de poesia não se vende muito. Esse livro chegou à segunda edição. Segunda edição. Esgotou a primeira. Né? Depois, enveredei pelo caminho do Haikai, é um livro só de Haikai, a modalidade de poesia chamada Haikai. Bem, fazer um hiatozinho aqui. Eu não escrevo só poesia. Eu tenho esse romance, Pérolas aos Ratos. Aqui já é um romance. Pérolas aos Ratos. Primeiro romance. Eu tenho aqui O Cavalo do Cão, é um livro só de contos fantásticos. Esse livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Só de contos fantásticos. Não tem nada a ver com poesia. Eu Sou o Bicho, literatura policial. Esse foi o último romance que eu lancei. Eu sou romance policial. Bem, participei de antologia Trovadores do Brasil. O Aparício Fernandes fez uma trilogia, 3 livros, com 400 trovadores. Ele fez esse trabalho pela antiga editora Minerva. Participei dessa antologia. Eu estou no volume 1. São 100 trovadores, são 400 trovadores do Brasil inteiro. Participei
São Gonçalo teve essa antologia Poetas Gonçalenses, também participei dessa. Foi organizado pelo professor Marcos Vinícius. Vinícius Macedo Varela, sim. Professor aqui. E lançamos lá na nossa UBT a coletânea Trovadores Brasileiros, Trovadores Gonçalenses. Estamos aqui, 22 trovadores de São Gonçalo compõem essa nossa coletânea. E quem são hoje no Brasil os trovadores? Antes eu queria falar, por exemplo, por que você não perguntou quem são os poetas que escrevem trova, né? Porque trovador. Então eu quero explicar esse detalhe. Por que se diz trovador e poeta? Pô, mas a trova não é uma poesia? Então quem escreve poesia é poeta? Seria a lógica da coisa, né? É pelo seguinte, que a trova é uma modalidade de poesia. Dentro da arte poética, da versificação, vamos dizer assim, quando você abre o leque, você tem um poema livre, né? Você tem o soneto, você tem o haikai, você tem a trova, né? A trova é uma modalidade de poesia. Então, trovador, por definição, é aquele que escreve trovas, mas nem todo poeta escreve trovas. Tem poeta que escreve poesia e não escreve trova, como tem poeta que não escreve sonetos. Perfeito. Então é a modalidade, a especialidade que o poeta tem. E até se diz que todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador. Certo. Então você perguntou quem são os trovadores, né? São os poetas que escrevem trova, especificamente trova. Perfeito. Agora, o movimento trovadoresco em Niterói está parado. Como reativá-lo? Você pode dar uma... Posso. Veja bem, ele parou, não podemos negar, ele vinha a todo vapor. Ele parou com o falecimento do Milton Nunes Loureiro, que era o seu presidente e que dinamizava o movimento. Bom, os Jogos Florais de Niterói é aquela festa imensa para onde acorria trovadores de todo o Brasil. Em Niterói tem muitos trovadores, bons trovadores premiados. Com o falecimento do Milton, logicamente, por estatuto, o vice-presidente deveria tomar posse. Por motivos outros que nós sabemos, ele não pôde tomar posse. Não vou dizer que ele não quis, ele não pôde tomar posse. Aí nós tivemos aí uma trovadora que tentou, né? Tentou prosseguir com o movimento, não sei por que motivo parou. Agora veja só, eu vou citar os nomes aqui, posso citar, porque são pessoas públicas, né, dentro desse movimento, e que estão inseridos no que nós estamos tocando. Eu tenho aqui, por exemplo, Alba Helena Correia, excelente trovadora de Niterói. Depois eu tenho Bédéar de França Conceição, excelente trovadora. Carmen Suzy Brasil, trovadora. Dionísio Silva de Carvalho, trovadora. Denise Cataldi, trovadora. Ellen de Novaes Félix, trovadora. Leda Mendes Jorge, trovadora. Luiz Carlos de Carvalho, trovador premiado. Márcia Peçanha, escreve trova. Depois tem Marcos Vinícius Varela, trovador, inclusive nosso associado. Sandro Rebel, trovador. Sábio Soares de Souza, trovador. Salvador Mata e Silva, trovador. E o nosso amigo Valdemir Bragança escreve trova. Veja bem, temos 14 pessoas que escrevem trova. Os outros, todos esses aqui participavam dos Jogos Florais, ativo lá. Então, veja bem, número suficiente existe. Aí você fez a pergunta aí, como reativá-lo, né? Quer dizer, alguém deveria cotizar esses trovadores, pelo menos para uma reunião, e tocar isso. Reativar. Veja aqui, Mônica, é como um time que está caindo para a segunda divisão. É verdade. Qual é a solução? É o próprio time. Você não pode buscar solução fora. Vamos chegar para a segunda divisão. Quem vai nos ajudar? O time é que tem que se ajudar. Então, os trovadores de Niterói é que tem que, olha, vamos marcar uma reunião e vamos ver o que a gente faz aí. Não podemos trair a memória do Milton Nunes Loureiro. Gilvan, em São Gonçalo, especificamente, como está a seção da União Brasileira de Trovadores e o que fazem para difundir a trova? E também o que eu chamo de projetos futuros para a UBT e as suas considerações finais, respondendo essa pergunta. Como está a UBT? A UBT vai muito bem, obrigado. Nós temos 3 anos de fundação, né?
Temos 36 associados. Já lançamos uma coletânea com 22, poderíamos ter mais, é porque os outros falaram, não, espera mais um pouquinho. Veja bem, já lançamos uma coletânea. Já realizamos 2 almoços públicos, com diversos convidados. Já fizemos 2 oficinas de trovas, né? E vamos fazer agora o nosso almoço de final de ano. E a partir do ano que vem, nós vamos fazer uma série de palestras em colégios, instituições. E a sessão está indo muito, muito bem. As nossas reuniões são concorridas, a quórum, às vezes nós temos mais pessoas presentes do que na própria AGLAC. Considerações finais, Silvano. Eu quero dizer, Mônica, que fiquei muito feliz de estar aqui com você. Desculpe se às vezes eu posso ter tropeçado em alguma resposta aí. Muito obrigado por sua ajuda, né? A UBT, em nome da UBT, eu te agradeço. Vou dar essa notícia lá, vamos ficar muito felizes. E quero falar para Niterói. Niterói, pelo amor de Deus, vamos mexer não deixa a trova morrer aqui. Vamos fazer, é fácil mesmo. Se precisar, a gente vem aí, vamos conversar, mas não deixa a trova morrer. Obrigado, Mônica. Estamos sempre à sua disposição. São Gonçalo está te esperando lá. Gostaria também de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que você desenvolve em São Gonçalo. Obrigado, querido. Bom, despeço-me agradecendo a presença do presidente da União Brasileira de Trovadores de São Gonçalo, Gilvan Carneiro da Silva, e também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A agenda acadêmica da UF já começou e a programação, que está bem diversa, vai até este domingo. Já no primeiro dia, durante a cerimônia de abertura, foi realizado o Prata da Casa, no campus do Gragoatá. O programa, que está em sua 4ª edição, é um modo de prestar homenagem aos ex-alunos da universidade. Prata da Casa é um programa sensacional em que você resgata, né, as pessoas que já estudaram na universidade através de um reconhecimento, né? E também o Prata da Casa é uma forma de você estimular que essas pessoas que se formaram, são egressos, continuem realmente antenados na universidade, né? E que possa realmente continuar olhando a sua casa antiga, que é a universidade. Todas as unidades indicam ex-alunos para o programa Prata da Casa. Após isso, o programa Prata da Casa pega todos esses nomes com as biografias desses indicados e leva para uma comissão. Existe uma comissão de professores que vão analisar essas biografias e escolher os 6 homenageados. Esse ano a gente tem 7, devido ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então a gente tem 3 homenageados com o tema Saúde, Ciência e Esporte. Os homenageados aprovaram o programa. Afinal, ser reconhecido pelo trabalho realizado é sempre um ótimo jeito de voltar à universidade. É uma sensação gostosa, prazerosa, de grande satisfação. Estar aqui sendo reconhecido, né, pelo trabalho que a gente fez na vida. Acho que é uma iniciativa absolutamente importante e deve ser fortalecida. Bom, eu acho o programa muito interessante, até porque mantém os alunos conectados à universidade, né? Agora com a internet fica muito mais fácil. E ser homenageada, eu só posso agradecer, estou muito feliz por voltar agora como homenageada, então estou muito feliz. Além da emoção de comparecer à universidade para a homenagem, os prestigiados pelo programa enfatizam ainda o estímulo que o Prata da Casa possa ser para os atuais alunos da UF. Eu estou muito feliz, acho que é um programa muito importante, principalmente como um estímulo para o pessoal mais jovem. Eu sou um exemplo diferente, né? Eu sou da física
E eu acabei indo para uma carreira que não é a carreira acadêmica. Eu acabei abrindo 2 empresas e acho que eu tenho tentado nos últimos anos mostrar para o pessoal da física que existe uma carreira além da carreira acadêmica, né? Além de você faz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e além de ser professor, pesquisador, também tem várias oportunidades fora desse eixo acadêmico. Olha, o projeto é um projeto importante no sentido de que ele evidencia um ciclo. A universidade, a escola pública, ela não existe apenas para formar. Ela existe para apresentar os seus resultados à sociedade, e uma das formas de você evidenciar qual é o trabalho dela, como é que ela, na verdade, intervém dentro da sociedade, como é que ela cria profissionais, como é que ela cria líderes, como é que ela, de fato, constrói o desenvolvimento do país, é mostrar o resultado disso. Fiquei muito feliz, lembrando aqui, chegando no Gragoatá, que eu tanto estudei, né? Principalmente a área de filosofia, que a gente tinha as cadeiras aqui, então é bem gostoso essa área. Eu gosto muito e relembrei bastante meu tempo de universidade. Eu acho bem importante essa iniciativa do Prata da Casa, né? Porque afinal de contas são referências assim de alunos da UF, e eu acho que é um estímulo com certeza, né, para os alunos cada vez se sobressaírem nas profissões escolhidas e realmente levarem o nome da nossa universidade pelo Brasil e pelo mundo. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu quero começar a nossa programação fazendo uma homenagem a alguém que já partiu dessa dimensão, a um amigo, irmão, uma pessoa de uma grandeza interior, de uma dimensão, de uma dimensão existencial que defini-la, eu acho que é humanamente complicado, difícil, principalmente para mim, que convivi muito de perto com ele. É o José Inaldo Alonso, meu colega acadêmico da Academia Niteroense de Letras, do Cenáculo Fluminense de História e Letras. O Inaldo também era da Academia Fluminense de Letras e de outras academias do estado do Rio de Janeiro. E o Inaldo deixa no meu coração, né, eu acho que a gente só pode falar pela gente, mas acho que de uma maneira geral, todos nós acadêmicos dessas entidades culturais sentimos muito a falta e a perda do Inaldo. Mas em mim ele deixa um vazio muito grande, pelo fato de, nos últimos 15 anos, nós termos travado uma amizade e um convívio muito próximo, uma relação muito íntima, eu diria, no sentido de que ele, às vezes, ligava para mim e, ao telefone, ele me falava sobre o que ele estava produzindo, sobre o que ele estava escrevendo, os poemas lindos, né, tantos que ele fez, os livros maravilhosos que ele deixa, né, quer dizer, esse acervo maravilhoso que fica para todos nós, essa obra maravilhosa, mas que eu acho que de forma alguma traduz o ser humano, a grandeza de ser humano que ele foi. Principalmente para mim, que tive a oportunidade de conviver durante esses anos, muito próxima ao Inaldo, e trocar com ele tantas coisas, tantas emoções bonitas. Ele foi uma pessoa que teve uma estrada muito sofrida, teve muitas perdas na vida dele, muitos percalços, muitas adversidades, e sempre superou, e sempre foi esse exemplo maravilhoso, né, dessa superação maravilhosa. Eu acho que essa coisa do milagre da vida mesmo, uma pessoa que nos deixou muitos exemplos, que nos foi modelo nesses exemplos que deixou, e que no meu coração
é lembrado a cada dia, é lembrado a cada momento que às vezes eu me deparo trazendo à memória coisas que o Hinaldo dizia, emoções que ele passava a todos que estavam à sua volta e a grandeza do seu coração, que com certeza de uma sensibilidade também muito profunda. E hoje eu trago então para esse início da nossa programação um dos poemas do Hinaldo que ele publicou no seu último livro, e o soneto fala exatamente da última navegança. Quer dizer, me parece que quando o Hinaldo escreveu o soneto da última navegança, ele já intuía o pouco tempo que a vida ia lhe dar ainda no relacionamento conosco aqui. Quer dizer, já é algo que ele escreve falando sobre a partida, falando sobre o momento final. E eu então achei oportuno trazer esse trabalho dele, esse poema, para que nós todos, de alguma forma, possamos refletir a respeito de que a vida é um processo transitório, de que ela passa muito rápido e de como é importante nós, a cada dia, aumentarmos a nossa consciência a respeito dessa transitoriedade da vida, para que a gente, a cada dia, aproveite esse presente, que é o viver a cada momento, o estar atento a cada momento, para que a gente não perca, para que a gente não deixe passar momentos que são tão importantes e que provavelmente ficarão para tudo que está ao nosso redor. Ficarão para aqueles que amamos, né? Momentos que ficarão para aqueles que são nossos descendentes. Então, de como é importante a gente ter essa consciência profunda a respeito da vida. E então, aproveito esse momento para tentar dizer o soneto da última navegança, de José Hinaldo Alonso. E ele diz assim: estou chegando perto da parança, ao destino final que ainda não sei. Venho exausto da longa navegança por mares mortos, onde tanto errei. Sargaços e recifes enfrentei, rumei milhas e milhas de esperanças, astrolábios e bússolas gastei, buscando a ilha que nunca se alcança. Deixei rastros de espumas e ardentias pelas águas de tantas fantasias em que passei a vida a bordejar. Agora, rejeitando as utopias, quero que a nau que eu vou terminar singre o mágico vento do luar. E assim, então, telespectador, eu deixo para você essa bonita mensagem do meu querido amigo, que é óbvio que aqui faz uma reflexão profunda sobre a vida, sobre esse percurso que passa muito rápido e, de certa forma, se despede dessa maneira tão bela, deixando para a gente esse grande exemplo de ser maior, né? de beleza e de superação. Para você, Hinaldo, que partiu para uma outra dimensão, mas que eu sinto presente a cada dia da minha vida, por tudo que você plantou no meu coração, por tudo que você plantou em todos nós que vivemos à sua volta, o meu carinho, a minha dedicação também, e, enfim, todos os meus dias daqui para frente terão essa lembrança bonita que você plantou em nós. Meu querido, que Deus te abençoe muito, e que você possa ter nessa nova dimensão tudo que você talvez tenha ficado ainda por colher aqui, nesta vida.
Bom, e agora eu gostaria, então, de passar para você, telespectador, algumas questões que me chegaram por e-mail e que hoje eu gostaria de poder abordar também. Então, num primeiro questionamento, tem alguém que diz: gostaria de alguma dica para facilitar a deglutição de comprimidos que se assemelham a tijolos. Desde criança tenho dificuldade de engolir qualquer comprimido. Fico tensa, acho que não vai passar na minha garganta, e isso me traz um mal-estar generalizado. Será que conseguirei me livrar dessa dificuldade se eu fizer terapia? Tenho 42 anos, sou arquiteta, adoro o que faço. Bom, então aqui finalmente a gente tem alguém que me parece que tem tudo para, de certa forma, não ter grandes problemas emocionais, pelo menos pelo que me chega aqui, né, de informação. Mas tem algo que fala aí a respeito de uma certa ansiedade, de uma certa angústia, a partir do momento que tem alguma coisa que tenha que ser deglutida, como no caso aqui o exemplo, comprimidos, né? Então, eu diria que a terapia poderia ser um direcionamento para tentar trazer uma solução para essa situação? Seria sim. Seria sim. Eu acho que é uma possibilidade que pode trazer uma ajuda, pode auxiliar aí de uma forma muito promissora, com toda certeza. Acho que conversar sobre isso, trocar ideias, a partir de quando isso começou a acontecer, né? Se desde pequena sempre houve essa dificuldade, se houve algum episódio na vida que possa ter propiciado, aqui está o nosso e-mail, que possa ter propiciado, porventura, né, alguma situação traumática, alguma situação de susto inesperado, alguma coisa na fase infantil que tenha gerado essa dificuldade. Quer dizer, algo aí que pode ser revisto, que pode ser conversado e que talvez possa trazer uma ajuda. Agora, eu gostaria também de dar umas dicas que talvez possam ser utilizadas, porque eu já andei fazendo isso também, atendendo pessoas com alguma dificuldade a esse respeito, e algumas dicas são importantes da pessoa levar em consideração na hora que está fazendo a deglutição desses comprimidos. Então, eu vou passar isso aqui agora. Por exemplo, comprimidos feitos tijolos, né? Como ela fala aqui, é até engraçado, né? Comprimidos que se assemelham a tijolos. Normalmente, comprimidos grandes que se assemelham a tijolos, normalmente eles têm aquela proteção tampão para não serem dissolvidos no estômago rapidamente, para não causarem uma irritação, uma gastrite, uma coisa assim. Normalmente esses comprimidos vêm com esse sistema tampão. E o que a pessoa, às vezes, não percebe na deglutição desses comprimidos é que é interessante você colocar, às vezes, esse comprimido na boca e, antes de beber a água ou o líquido com o qual você vai engolir, fazer a deglutição do comprimido, utilizar, reter um pouquinho de saliva na boca, porque a saliva ela tem componentes viscosos, ela tem componentes que faz a deglutição escorregar com mais facilidade. Então, olha só, esses comprimidos que têm essa matéria que é feito um tampão pelo lado de fora, se você juntar um pouco de saliva na boca, um pouquinho, ó, juntou um pouquinho de saliva, colocou o comprimido na boca e lustrou um pouquinho o comprimido com a sua saliva, e se você beber a água, então, já o comprimido tendo sido
vamos dizer assim, perpassado, molhado por essa saliva, ele escorrega com muito mais facilidade pelo esôfago. Ele não vai arranhar, ele não vai incomodar, não vai, de certa forma, machucar nessa deglutição. O que é importante, porque facilita muito. Engraçado, é uma coisa que, a princípio, você pode achar uma coisa boba, mas que o fato de tentar fazer isso vai ser benéfico. Vai ser benéfico. Bom, uma outra forma de tentar, talvez, uma ajuda para deglutir comprimidos menores, comprimidos que não tenham esse tampão por fora, esse processo químico por fora, que são aqueles comprimidos que agarram mais, que, às vezes, até na saliva, eles se desmancham e se dissolvem. Bom, esses comprimidos, eles podem ser deglutidos também você pode ter, por exemplo, banana, né? A banana amassada, ela tem também, uma viscosidade, então você pode utilizar um pouquinho de banana amassada, né? Colocar numa colher e colocar o comprimido ali, coloca a banana amassada e engole a banana amassada. Ela não precisa ser mastigada, porque ela já está amassada. Quando você engole a banana amassada, o comprimido já está ali, desce. Vai com um pouquinho de água também, coloca a banana amassada, engole, toma um gole de água e fica mais fácil a deglutição de comprimido. Agora, vale a pena, com certeza, conversar sobre isso, bater um papo sobre isso, porque podem haver aí ligações dessa dificuldade, né, removíveis de uma outra forma também no contexto aí da conversa, da troca de ideias, do que pode ter levado, né, você a gerar essa dificuldade, né, de deglutição em relação a comprimidos, né, especificamente na deglutição de comprimidos. Tá? Então, fica aqui a minha dica. Bom, numa segunda questão, a gente tem aqui, minha filha está com 16 anos, é uma pessoa tranquila, porém, enfrento, no momento, uma situação delicada na relação com ela. Tudo começou quando o namorado deu de presente a ela um cachorrinho. É que ela deixa o cachorro subir na cama dela e ficar deitado no lençol que ela dorme. E quando a gente diz que isso pode causar algum problema de saúde a ela ri e não leva em conta, ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como convencê-la a mudar de atitude? Convencer alguém nessa idade a mudar de atitude é uma coisa um pouco difícil, né? Essa coisa da gente pensar que pode convencer alguém de alguma coisa, primeiro essa coisa de ter que convencer alguém de alguma coisa é complicado, né? Então, quer dizer, não seria por aí, né? A palavra usada, a situação usada, não seria ter que convencê-la de alguma coisa, mas mostrar a ela que realmente essa situação é uma situação problemática no sentido de que nós tivemos aqui há pouco tempo uma entrevista com um professor da veterinária da UF, que é o professor Robson, em que eu me lembro bem, ele apontou as inúmeras doenças, né, que podem acontecer a partir do momento que o animalzinho carrega no prepúcio um número incontável de bactérias, de vírus, enfim, de agentes aí que poderiam ser nocivos à saúde de quem entra, então, nesse contato muito próximo com o animal. E, principalmente, né, de deixar o animal subir na cama, ficar no lençol, né, quer dizer, porque, inclusive, o animal urina, o animal defeca, né, e não tem a higiene necessária que o ser humano tem. E até o ser humano, na realidade, ele usa proteção, né?
porque ele se veste, ele usa roupa, né? E o animal não. O animal vai se esfregar ali no lençol, vai ficar em cima do lençol e vai deixar, possivelmente, nesse lençol, resquício dessa urina, resquício das fezes. E, realmente, isso é uma coisa que é preciso de se levar em consideração a respeito. Então, aí, não seria o caso de convencer ninguém a nada, mas um fator de que é extremamente importante se ter consciência do quanto isso pode ser nocivo à saúde. Então, é um esclarecimento profundo a respeito disso e talvez uma atitude dos pais no sentido não de tentar convencer o filho, mas no sentido mesmo de ter uma atitude um pouco mais ativa. E quando eu falo um pouco mais ativa, é no sentido de ter uma certa autoridade para dizer, não, olha, a partir de hoje, esse animal não vai mais subir na cama, não vai mais dormir no lençol. Né? Tenta-se uma outra forma de conduzir isso, mas com uma certa firmeza, já que essa situação predispõe, né, a essa adolescente, a essa jovem, né, uma série de fragilidades aí, no sentido dela poder contrair alguma coisa que possa causar algum dano à saúde dela. Então, é importante, sim, que os pais tenham uma decisão, um pulso mais, né, mais afirmativo e mais firme no sentido de coibir essa situação. Tá? Gente, quanto tempo nós temos? 5 minutos, tá? Então, dá para ir aqui para a próxima questão. Há 3 meses que sou mamãe de primeira viagem e meu filho é bastante inquieto, o que me deixa profundamente ansiosa e sem saber como lidar com uma criança que tem dificuldade para mamar e se retorce até quando dorme. Ele não é chorão, mas sacode as perninhas até quando está dormindo. Tenho a impressão de que o narizinho dele fica congestionado. E ele, às vezes, parece que se assusta com isso. Já falei com o pediatra e ele não encontrou nada de anormal. Será que se eu puser música baixinho no quarto dele, isso ajudará de alguma forma a acalmá-lo? Aqui eu tenho algumas dicas para passar. Em primeiro lugar, é importante que a mãe, de primeira viagem principalmente, que é aquela mãe mais assustada, mais ansiosa, mais medrosa, né? É importante, desde o colo que você dá para o seu bebê, né? É importante você verificar se o seu colo é um colo que está passando ansiedade para esse bebê, que está sacudindo, às vezes, muito esse bebê. Quer dizer, se ele é um colo tranquilo, ou se você está dando um colo para o seu bebê um pouco ansioso, um pouco trêmulo, e está, às vezes, fazendo com que essa criança, de certa forma, né, nessa linguagem corporal, porque ela ainda não tem a linguagem verbal, você até fala com ela, a gente até fala com o bebê, conversa com ele, mas o bebê ainda não tem linguagem verbal, a linguagem dele é corporal. Então, tudo que você passa para ele, através do seu corpo, através das atitudes que você tem até com ele no colo, vai fazer uma diferença nesse momento na vida dele. Né? E não só nesse momento, mas, na realidade, na vida dele como um todo. Então, olha só, você tem que observar o fato de como você tira o neném da cama, o fato de como você leva o neném ao seio. Se você é essa mãe que passa uma tranquilidade para o seu bebê, que pelo menos tenta passar essa serenidade para ele, ou se você está uma mãe muito ansiosa, como é que está esse seu colo, se o seu colo acalma o seu bebê, ou se o seu colo traz mais ansiedade para o seu bebê. Então, isso tudo é importante.
né? O fato lá da musiquinha, de colocar a musiquinha baixinho, né? Que não sejam funk, né? Que não sejam, pelo amor de Deus, isso não seria por aí, nada que fique batendo, uma coisa muito baixinha, por exemplo, música clássica, uma coisa muito baixinha, muito pode, não teria problema não. Agora, eu gostaria que você pudesse perceber mais nesse seu corpo a corpo com ele o que seria possível de fazer, né? Quer dizer, como é que você dá esse seio para a sua criança? Né? Será que esse seio ele é capaz de trazer tranquilidade para essa criança? Será que esse seio é capaz de trazer para essa criança um bem-estar, um prazer, né? E tornar essa criança mais tranquila? Quer dizer, vamos apostar um pouquinho mais nisso, vamos apostar um pouquinho mais de que você, como mãe, né? Quer dizer, esse neném ficou muito tempo dentro de você, né? No seu ventre, guardadinho aí. Então, você intuitivamente, acho que pode, aos poucos, começar a observar da sua parte o que é necessário de ser feito para que esse bebê tenha, da sua parte, todas as condições necessárias para que ele possa aproveitar essa tranquilidade. Tá bom? Então, essa é a minha dica. Ficamos hoje por aqui. Meu beijo e até o próximo programa.